Estou feliz que você esteja aqui. Acompanhe minha história até o final e me diga de onde você está vendo isso, porque o que vou contar sobre mães e filhos vai mudar seu jeito de ver a família. Se você sumisse amanhã, ninguém sentiria sua falta. Essa foi a frase que encerrou minha vida como mãe e deu início à minha guerra por redenção. Meu filho Daniel disse isso enquanto roía uma coxa de peru que eu paguei, dentro de uma casa que eu comprei, sentado ao lado de uma esposa cujo estilo de vida eu bancava integralmente. Ele achava que eu era apenas uma velha ultrapassada, assombrando os corredores do sucesso dele. Então, realizei o desejo dele. Desapareci. 3 dias depois, meu telefone já acumulava 30 chamadas perdidas. Mas, àquela altura, as fechaduras já tinham sido trocadas, as contas bancárias estavam totalmente congeladas e eu estava tomando uma taça de vinho em uma suíte de hotel, assistindo o mundo deles desmoronar através de uma transmissão ao vivo das câmeras de segurança. Antes de contar como desmontei sistematicamente as vidas falsas deles, deixe-me dizer quem eu sou. Meu nome é Helena Torres. Tenho 73 anos e passei 50 anos construindo prédios altos na cidade grande. Sei exatamente como despejar concreto para que ele dure 100 anos. Sei identificar uma rachadura na fundação antes que o prédio inteiro venha abaixo. Só nunca pensei que a rachadura na minha própria fundação seria o meu filho. Era a noite do meu aniversário de 73 anos, em pleno julho. O vento de inverno lá fora uivava, fazendo a temperatura cair drasticamente naquela noite fria e seca, típica do inverno no Sudeste. Mas dentro da enorme mansão de estilo clássico no condomínio Lago Azul, o ar estava sufocante e pesado. Eu estava sentada na cabeceira da mesa de madeira maciça, uma mesa que encomendei de um artesão mineiro 20 anos atrás. Era um pedaço de história. Minha nora, Valéria, tinha coberto a mesa com um caminho de mesa barato e brilhante, cheio de lantejoulas, porque dizia que a madeira parecia coisa de gente velha e antiquada. Valéria tinha 35 anos e se descrevia como uma influenciadora digital de estilo de vida. O que, pelo que eu podia perceber, significava que ela tirava fotos de comida que não cozinhava e usava roupas que não pagava. Ela estava naquele momento segurando o celular no alto, procurando a iluminação perfeita para postar nos stories do Instagram. "Chega pra lá, Helena." Ela chiou sem nem olhar nos meus olhos. "Você está estragando a estética." Ela nunca mais me chamava de sogra ou de Dona Helena. Apenas Helena, como se eu fosse uma funcionária qualquer contratada. Ajeitei minha cadeira. A madeira pesada raspou alto contra o chão, ecoando pela sala de jantar como uma reclamação. Olhei para o meu prato. O peru estava seco. O recheio e os acompanhamentos eram comprados prontos no mercado gourmet, nada caseiro. Para uma refeição que deveria ser sobre celebração e gratidão, a sala estava cheia de uma sensação esmagadora de que eles mereciam tudo aquilo sem fazer absolutamente nada. Meu filho Daniel estava sentado à minha direita. Ele tinha 40 anos, vestindo um suéter de marca importada que custava mais do que meu primeiro carro popular. Ele estava rolando a tela do celular, provavelmente conferindo as curtidas na postagem de Valéria. Daniel era o diretor comercial em uma empresa de logística de médio porte, um emprego que ele acreditava ter conseguido por causa do carisma e da visão de negócios dele. Ele não fazia a menor ideia de que eu era dona de 40% da empresa e que o salário dele era basicamente meus lucros reembalados e disfarçados para que ele não se sentisse um caso de caridade. Meu telefone vibrou no bolso. Puxei, esperando uma mensagem de parabéns de alguma velha amiga. Em vez disso, era um alerta de compra suspeita do aplicativo do cartão de crédito. Uma cobrança de R$200 mil tinha acabado de ser aprovada. O nome da loja estava listado vagamente como consultoria de estilo elite. Eu conhecia muito bem esse nome. Era uma empresa de fachada usada por um spa e boutique de luxo na Zona Sul para mascarar compras extravagantes de maridos curiosos. Ou, neste caso, de sogras curiosas que, na verdade, pagavam as contas. Senti uma veia pulsar na minha testa. R$200 mil em um único mês. Isso era mais do que ganhei nos meus primeiros 3 anos de trabalho pesado, carregando peso na construção civil. Olhei para Daniel. Ele estava se servindo de uma taça de vinho tinto de safra especial,
Um da minha coleção particular que eu estava guardando para meu aniversário de 75 anos. Ele nem pediu. Simplesmente pegou e serviu. Limpei a garganta. O som saiu áspero como cascalho. Daniel, disse, mantendo a voz nivelada e calma. Estou vendo uma cobrança aqui no cartão Black. 200 mil reais. Gostaria de explicar por que suas taxas de consultoria parecem suspeitosamente com uma farra de compras na Rua das Grifes? O barulho dos talheres parou imediatamente. A sala ficou num silêncio mortal. Valéria baixou o celular, a luz do anel de selfie refletindo irritação nos olhos dela. Ai, meu Deus, vamos fazer isso agora? Ela reclamou, jogando o guardanapo na mesa com desdém. É seu aniversário, Helena. Você não pode deixar de ser mão de vaca por uma noite? É vergonhoso. Ignorei ela completamente e mantive meus olhos fixos no meu filho. Eu te fiz uma pergunta, Daniel. Você me disse que precisava desse cartão para reparos de emergência na casa. Desde quando uma bolsa de mão é uma emergência? Daniel bateu a taça de vinho na mesa com força. O líquido vermelho espirrou pela borda, manchando a toalha de mesa branca como se fosse sangue. Mãe, para. Só para. A voz dele estava aumentando. Você está sempre vigiando, sempre contando cada centavo. É exaustivo. Você tem milhões parados no banco sem fazer nada, literalmente apodrecendo nas contas de investimento. Estamos tentando construir uma vida aqui. Estamos construindo uma marca. Valéria precisa manter uma certa imagem para a carreira dela. Ele se inclinou para a frente, o rosto vermelho pelo vinho e por uma vida inteira ouvindo sim. Você não entenderia porque ainda pensa como uma pedreira pobre do passado. As palavras ficaram suspensas no ar entre nós. Entendi muito bem. Entendi que estava olhando para um homem que nunca tinha calejado as mãos um dia sequer na vida. Entendi que criei um monstro ao tentar dar a ele a infância que nunca tive. Levantei-me devagar. Meus joelhos estalaram, um lembrete físico dos anos que passei carregando material e assentando tijolos. Estou cortando o cartão, Daniel, e vou auditar as despesas do último ano. Isso acaba hoje. Aquele foi o momento em que a atmosfera mudou de tensa para perigosa. Daniel levantou também. Ele era mais alto que eu agora. Mais mole, mas mais alto. O rosto dele estava vermelho, não só de vinho, mas de algo mais sombrio. Uma raiva que estava cozinhando há anos. Sabe qual é o seu problema, mãe? Ele gritou, cuspindo as palavras como veneno. Você acha que o dinheiro faz de você uma rainha? Você acha que, porque assinou o cheque, é dona da gente? Ele deu um passo para mais perto. Podia sentir o cheiro do vinho caro no hálito dele. Bom, adivinha só? Você não é. Você é só uma velha triste e solitária agarrada à sua carteira porque é a única coisa que faz você se sentir relevante. Fiquei ali em silêncio, deixando as palavras dele pairarem no ar, deixando-as cortar. Você é um peso, Daniel continuou, a voz subindo para um grito que ecoava no teto alto. Você vem aqui, reclama da comida, reclama do dinheiro, reclama de como vivemos. Você é uma nuvem negra sobre esta família. Ele apontou o dedo para mim como se fosse uma arma. Se você sumisse amanhã, ninguém sentiria sua falta. Ninguém. Você é só um fantasma assombrando esta casa. Você é um caixa eletrônico ambulante e, francamente, as taxas de serviço estão ficando altas demais. Olhei para Valéria. Ela estava dando uma risadinha. Um som cruel e agudo que cortou a sala. Ela olhava para o marido com admiração, como se ele tivesse acabado de vencer uma batalha épica em vez de insultar a mulher que pagava pelo teto sobre a cabeça deles. Olhei ao redor da sala, o lustre que comprei, os quadros que escolhi, as paredes que paguei para pintar. Tudo ali era meu, mas eu era a intrusa. Olhei para o peru no meu prato uma última vez. Peguei meu guardanapo de pano, dobrei-o cuidadosamente em um quadrado perfeito e coloquei ao lado dos talheres. Não gritei. Não virei a mesa. Não listei os sacrifícios que fiz, os dias de trabalho intermináveis de 18 horas, os aniversários perdidos, o frio nas obras em agosto. Não havia sentido. Eles eram surdos para a realidade. Simplesmente me virei e caminhei em direção à porta da frente. Aonde você vai, velha? Daniel gritou atrás de mim, a voz ecoando no saguão de mármore. Vai chorar na sua caminhonete? Vá em frente, vá embora. Mas não espere que eu ligue implorando para você voltar.
Vamos aproveitar o resto desta noite sem a sua negatividade. Abri a pesada porta de carvalho da frente. O vento gelado de julho me atingiu como um golpe físico, atravessando minha blusa fina e mordendo a pele. Estava congelando, um tipo cortante de frio. Meu casaco pesado estava no armário do corredor. Meu cachecol estava na mesa de entrada. Não parei para pegá-los. Se olhasse para trás agora, se hesitasse por um segundo sequer, poderia perder a determinação que estava endurecendo no meu peito como concreto secando. Caminhei noite adentro. O cascalho da entrada fazia barulho sob meus sapatos sociais. Passei pelo Porsche de Daniel, passei pela Range Rover de Valéria, ambos alugados em nome da minha empresa. Caminhei até o final da entrada, onde minha caminhonete a diesel, velha e robusta, estava estacionada. Era a única coisa que eu possuía que eles desprezavam. Diziam que era velha e feia, uma monstruosidade visual. Pediram para eu estacionar na rua para que os vizinhos não vissem. Subi no banco do motorista. O banco de couro estava gelado. O motor fez um barulho de esforço quando girei a chave, lutando contra o frio antes de rugir ganhando vida. Fiquei ali sentada por um momento, observando o brilho quente das janelas da casa. Podia ver as sombras deles se movendo na sala de jantar. Eles estavam servindo mais vinho. Estavam rindo. Estavam celebrando a vitória. Achavam que aquilo era apenas mais uma briga. Achavam que eu daria uma volta no quarteirão, esfriaria a cabeça e voltaria amanhã com meu talão de cheques aberto, pronta para pedir desculpas por estragar o clima deles. Achavam que eu estava presa pelo meu amor por eles. Eles estavam errados. Coloquei a caminhonete em marcha e fui embora. Não olhei pelo retrovisor. Minhas mãos tremiam, segurando o volante com tanta força que os nós dos meus dedos estavam brancos. Não era pelo frio. Era por uma raiva tão pura e tão fria que parecia clareza. Dirigi em direção à rodovia e, conforme a mansão desaparecia atrás de mim, enfiei a mão no bolso e puxei meu celular. Rolei pelos meus contatos até encontrar o número. Era noite de domingo, mas sabia que ela atenderia. Catarina Soares, minha advogada. Ela era uma fera nos tribunais, um tubarão de terno, uma mulher a quem confiei minha vida por 30 anos. Ela atendeu no segundo toque. Helena, está tudo bem? Feliz aniversário. Não, Catarina, disse, minha voz firme como aço, ignorando os parabéns. Chegou a hora. Hora de quê, Helena? Iniciar o protocolo Ômega. Houve uma pausa do outro lado da linha. Um silêncio pesado que dizia muito. Tínhamos rascunhado o protocolo Ômega 5 anos atrás, depois que meu marido faleceu. Era uma opção radical, um plano de emergência desenhado para o pior cenário possível, onde eu precisasse liquidar e cortar laços imediatamente. Costumávamos brincar sobre isso, chamando de botão do fim do mundo. Helena, tem certeza? Catarina perguntou, a voz perdendo o tom profissional. Uma vez que eu começar isso, não tem como voltar atrás. Os bens serão bloqueados. Os cartões serão cancelados. As senhas serão apagadas. É terra arrasada. Olhei para a estrada à minha frente, iluminada pelos meus faróis cortando a escuridão. Pensei na cobrança de R$ 200.000. Pensei nas risadas na mesa. Pensei no meu filho me dizendo que eu era um fantasma. Tenho certeza, disse. Corte tudo. Os cartões de crédito, as contas bancárias, as contas de luz e água, o débito automático, o acesso à empresa, tudo agora. Quero que eles acordem amanhã em um mundo onde não existo. Considere feito, disse Catarina. Podia ouvi-la se movendo, já abrindo o notebook. Onde você vai estar? Vou me hospedar naquele hotel de luxo no centro. Reserve a suíte da cobertura para mim e, Catarina, contrate segurança privada. Não quero que ninguém saiba que estou lá. Entendido. Vou ligar para o banco agora. Adeus, Helena. Desliguei o telefone e joguei no banco do passageiro. Entrei na estrada principal, indo em direção aos prédios iluminados da cidade grande, brilhando à distância contra o céu escuro. Liguei o rádio, deixando uma música antiga abafar o silêncio. Meu filho queria que eu desaparecesse. Ele queria um mundo onde ele fosse o homem da casa, onde o sucesso dele fosse dele próprio, onde eu fosse apenas uma memória juntando poeira. Bom, Daniel, pensei, você está prestes a descobrir exatamente quão caro é ser um homem de verdade. Você me queria longe,
Estou longe e estou levando cada centavo comigo. 3 dias de silêncio é muito tempo quando você está acostumada com barulho. Por 3 dias, fiquei sentada na cobertura do hotel, vendo a garoa fina de inverno cair sobre a cidade. Pedi serviço de quarto, filé mignon, creme de lagosta, garrafas de vinho que nunca me permiti aproveitar antes porque estava sempre economizando dinheiro para o futuro de Daniel. Dormia em uma cama que era espaçosa e confortável, que não parecia um caixão. Assisti filmes, li livros e assisti a eles. Eu mesma tinha instalado o sistema de segurança na casa do condomínio 5 anos atrás. Eram câmeras de alta definição nas áreas comuns, sensores nas janelas e uma transmissão direta que eu podia acessar do meu tablet. Nos primeiros 2 dias, eles ficaram confusos, mas arrogantes. Eu os assistia na tela. Eles andavam de um lado para o outro na sala de estar. Verificavam o portão da garagem, esperando minha caminhonete reaparecer. Eles achavam que eu estava ficando em alguma pousada barata na estrada, esfriando a cabeça. Achavam que eu estava punindo eles com a minha ausência, mas que voltaria no momento em que me sentisse sozinha. Eles comeram as sobras do jantar de aniversário. Beberam o vinho que eu tinha deixado para trás. Riram do meu ataque de raiva. Mas hoje era segunda-feira. Segunda-feira significava realidade, e a realidade custa caro. Sentei na poltrona de veludo perto da janela, o tablet apoiado nos meus joelhos. Eu não estava mais assistindo à transmissão da casa. Estava assistindo aos alertas de transação no meu aplicativo do banco. Ou melhor, os alertas de recusa. Começou às 11 da manhã. Valéria decidiu que precisava de terapia de compras para lidar com o estresse da sogra ter ido embora. Ela dirigiu a Range Rover até a Rua das Grifes, o principal distrito de compras da cidade. Sabia exatamente onde ela estava indo. Naquela loja de marca famosa, a Chanel. Era o santuário dela. Imaginei a cena tão claramente como se estivesse parada ao lado dela. Ela entraria com o queixo erguido, os óculos de sol de grife na cabeça, esperando que as vendedoras a bajulassem. Ela era uma cliente VIP, afinal. Ou pelo menos era uma cliente VIP quando eu pagava a conta. Vi o alerta aparecer na minha tela. Tentativa de compra. R$ 12.400. Loja de grife. Status. Recusado. Motivo. Cartão bloqueado por roubo. Tomei um gole do meu vinho. Um tinto suave e encorpado de 2010. Saboreei o gosto enquanto imaginava o que estava acontecendo dentro daquela loja. Valéria ficaria confusa no começo. Ela daria aquela risadinha nervosa que fazia quando as coisas não saíam do jeito dela. Ela diria à vendedora para tentar de novo. Deve ser um erro no sistema, ela diria, batendo as unhas feitas no balcão de vidro. A vendedora tentaria novamente. Recusado. Código 10. Esse é o código que diz à loja para ligar para o banco. E o banco diria a eles para recolher o cartão. Eu podia ver isso na minha mente. O segurança dando um passo à frente, um homem grande de terno escuro. Ele pediria o cartão, educadamente, mas com firmeza. Valéria reclamaria. Ela levantaria a voz. Ela diria: "Você sabe quem eu sou?" Ela gritaria que a sogra dela era Helena Torres, uma empresária de sucesso. Mas o segurança não se importaria. Ele pegaria aquele cartão preto de titânio, o símbolo do status dela, a chave para a vida falsa dela, e pegaria uma tesoura pesada de trás do balcão. E cortaria. Crack. Simples assim. Ela não era ninguém. Ela estaria lá parada, cercada pelas coisas que desejava, com os olhos de outros clientes queimando nas costas dela. A vergonha seria total e absoluta. Ela teria que sair daquela loja de mãos vazias, sem sacola, sem notinha. Apenas a vergonha ardente da rejeição na frente da elite da cidade. Ela ligou para Daniel imediatamente. Vi a chamada entrar nos registros telefônicos, aos quais eu tinha acesso através do plano familiar que pagava. Ela estaria gritando, chorando, exigindo que ele consertasse aquilo. Ela diria para ele me ligar, mas ela não sabia que Daniel estava tendo uma manhã ruim também. Mudei a visualização no meu tablet para o rastreador GPS do Porsche. A tecnologia é maravilhosa quando você é quem configurou todas as contas. Daniel estava em um posto de gasolina na saída da via expressa. O tanque estava na reserva. Ele sempre deixava chegar na reserva porque assumia que podia simplesmente encher sem pensar. Vi a tentativa de transação, tentativa de cobrança.
R$ 400 combustível aditivado premium. Status: recusado. Daniel estava parado ao lado do carro, enquanto o frentista tentava passar o cartão na maquininha sem fio. O vento frio chicoteava o casaco caro dele. A maquininha apitava aquela mensagem odiosa. Transação não autorizada. Consulte o caixa. O frentista balançou a cabeça e mostrou a tela para ele. Daniel teria que explicar que o cartão não estava funcionando. Ele tentaria outro cartão. O Visa recusado. O Mastercard recusado. Eu tinha bloqueado todos eles. Fechei meus olhos e imaginei meu filho, um homem que se orgulhava da imagem dele. Ele dirigia um Porsche, usava ternos importados. Ele agia como se fosse dono da cidade e agora estava apalpando os bolsos, procurando por dinheiro trocado como um homem desesperado. Ele encontraria talvez uma nota de 50 na carteira, talvez algumas moedas no porta-luvas. Ele teria que contar notas amassadas na mão do frentista enquanto as pessoas na fila atrás dele buzinavam e olhavam para os relógios. Ele teria que voltar para o carro de luxo de $100.000 e colocar R$ 50 de gasolina. Apenas o suficiente para chegar em casa. Apenas o suficiente para fugir. Meu telefone na mesa começou a vibrar. Era Daniel. Deixei tocar. Parou. Então começou de novo imediatamente. Segunda chamada. Terceira chamada. Quarta. Assisti a tela acender com o nome dele repetidamente. Meu filho, o menino que carreguei no colo. O menino que ensinei a andar de bicicleta. O homem que me disse que eu era um fantasma. Ele estava ligando para o fantasma agora. Estava implorando para o fantasma atender. Na 10ª chamada, senti uma pontada daquele velho instinto de mãe. O instinto de proteger. O instinto de atender o telefone e dizer: "Está tudo bem, filho. Vou resolver. Vou fazer o Pix. Só vá para casa." Era costume e memória muscular construída ao longo de 40 anos de maternidade. Mas então me lembrei da voz dele na mesa. Se você sumisse amanhã, ninguém sentiria sua falta. Servi outra taça de vinho. Deixei o telefone tocar. 15 chamadas. 20 chamadas. Ele estava entrando em pânico agora. Estava percebendo que aquilo não era um erro do banco. Aquilo era um cerco. Olhei pela janela para a vista da cidade. Pensei no emprego que Daniel tinha, diretor comercial. Ele amava esse título. Tinha cartões de visita grossos com letras douradas. Ele adorava contar para as pessoas nos churrascos o que fazia. Adorava o respeito que isso trazia. Ele nunca parou para perguntar por que tinha aquele emprego. Nunca se perguntou por que uma empresa de logística contrataria um homem com um diploma mediano e nenhum histórico comprovado para um cargo tão alto. Nunca questionou por que o salário dele era o dobro da média do mercado. Ele não sabia que eu era a sócia majoritária. Ele não sabia que eu tinha feito um acordo com o dono 15 anos atrás, especificamente para criar um lugar seguro para ele. Eu tinha construído uma creche para ele dentro de uma empresa. O salário dele não era pagamento pelo trabalho dele. Era uma mesada. Eram meus lucros passando pelo departamento de pagamento para que ele pudesse se sentir um grande homem. Ele nunca tinha fechado um grande negócio na vida. Os clientes que ele atendia eram meus contatos antigos, pessoas que faziam negócios com ele como um favor para mim. Ele ia a reuniões, pagava almoços, jogava conversa fora e achava que isso era trabalho, achava que isso era sucesso. Ele estava brincando de casinha em uma mansão que eu comprei, dirigindo um carro que eu aluguei, trabalhando em um emprego que eu criei. Ele era um boneco de papel vivendo em um mundo de papel. E eu tinha acabado de riscar um fósforo. 30 chamadas. O telefone finalmente parou de vibrar. O silêncio no quarto de hotel era pesado, mas era limpo. Era o silêncio da verdade. Peguei o tablet novamente. Abri o site do banco. Eu tinha mais uma surpresa para ele hoje. Um pequeno choque de realidade para encerrar a tarde dele. A conta conjunta que ele compartilhava com Valéria tinha um limite de cheque especial enorme. Eu garantia pessoalmente por anos. Sempre que eles gastavam mais do que tinham, o que acontecia todo santo mês, o banco cobria automaticamente, tirando do meu crédito. Eles nunca nem notavam. Apenas passavam o cartão, achando que o dinheiro nunca acabava, que o poço não tinha fundo. Esta manhã, removi a garantia e mandei o banco cobrar a dívida. Toquei na tela e enviei o aviso.
Em algum lugar naquele Porsche, dirigindo para casa com gasolina contada, o telefone de Daniel apitaria. Ele o puxaria esperando uma mensagem minha, esperando um pedido de desculpas, esperando um resgate. Em vez disso, veria um e-mail do banco. Assunto: ação imediata necessária. Conta negativa. Ele o abriria. Veria os números vermelhos. Eles tinham gastado R$350 mil a mais do que havia na conta só este mês. A reforma no banheiro de visitas, o depósito para a viagem de férias, os móveis novos para a área da piscina. O e-mail seria educado, mas firme. Você está com saldo negativo de R$350.412. Por favor, regularize em 24 horas para evitar medidas judiciais e consequências legais. R$350 mil. Ele não tinha esse dinheiro. Ele não tinha nem R$80. Tomei outro gole de vinho. O sol de inverno estava se pondo cedo sobre a cidade, lançando sombras longas. O jogo tinha começado para valer. Ele queria que eu desaparecesse. Eu tinha realizado o desejo dele, mas ele esqueceu que quando o sol desaparece, fica muito frio e muito escuro. Assisti a imagem no tablet. O Porsche entrou na garagem. Daniel saiu. Ele bateu a porta do carro. Parecia bagunçado. Parecia aterrorizado. Caminhou até a porta da frente e se atrapalhou com as chaves. Ele ainda não sabia, mas aquelas chaves estavam prestes a não servir para nada também. Assisti a ele entrar na casa que achava que era dele. Assisti a ele acender as luzes que achava que pagava. Levantei minha taça para a tela. Bem-vindo ao mundo real, filho. Espero que você aguente. A manhã de segunda-feira chegou cinzenta. Da cobertura, assisti a cidade lá embaixo acordar. As ruas estavam engarrafadas com pessoas correndo para empregos que odiavam para pagar por vidas que mal podiam bancar. Bebi meu café preto e voltei minha atenção para o tablet na mesa. Eu tinha mudado a imagem das câmeras da minha casa para um link privado que eu tinha com a administração do prédio da empresa de logística onde Daniel trabalhava. Ou melhor, onde Daniel costumava trabalhar. Eu não estava apenas assistindo ao meu filho. Eu estava assistindo à demolição de uma fantasia. Daniel parou o Porsche no estacionamento da diretoria às 8h45. Ele estava atrasado. Ele estava sempre atrasado. Ele acreditava que chegar na hora era para os funcionários comuns e que a presença dele era um presente que iniciava o dia de trabalho sempre que ele chegasse. Eu podia ver o estresse na postura dele, mesmo pela câmera granulada. Ele estava vestindo seu terno azul favorito, aquele que custou uma fortuna, mas parecia amarrotado. Ele estava funcionando no limite, literalmente, dado que tinha colocado R$50 de gasolina no dia anterior. Ele entrou na recepção com aquela pose de sempre, aquela arrogância familiar que usava para esconder que era inseguro. Aproximou-se das catracas e puxou o crachá de segurança. Encostou o crachá no leitor com um movimento casual. Esperou o barulhinho de liberação e a luz verde que o acolhiam há 15 anos. Zumbido de erro, luz vermelha, acesso negado. Ele franziu a testa. Encostou de novo, com mais força dessa vez. Zumbido, acesso negado. Vi ele olhar em volta, irritado. Provavelmente achou que fosse um erro do sistema, uma falha na matrix da vida perfeita dele. Ele caminhou até o balcão da segurança. O segurança era um homem chamado Samuel. Eu mesma ajudei Samuel a conseguir aquele emprego 10 anos atrás, quando ele passava dificuldades. Samuel era leal ao prédio e sabia exatamente quem assinava os cheques de verdade. Vi Daniel gesticular para a catraca. Eu não podia ouvir o áudio, mas sabia o que ele estava dizendo pela linguagem corporal. Ele estava exigindo entrar. Estava batendo no peito usando a carteirada do "Você sabe quem eu sou". Samuel não cedeu. Não apertou o botão de liberação. Em vez disso, abaixou a mão debaixo da mesa e puxou uma caixa de papelão de tamanho médio. A caixa, o símbolo universal da demissão corporativa. Daniel olhou fixamente para ela. Deu um passo para trás como se a caixa fosse uma bomba. Ele estava gritando agora. O rosto dele estava ficando daquela cor vermelha manchada. Ele estava fazendo um escândalo na recepção de uma empresa onde achava que era dono. Então as portas do elevador se abriram e Judite saiu. Judite era a diretora de RH, uma mulher de aço que tinha sobrevivido a várias crises na empresa.
Ela também era uma das poucas pessoas que sabiam a verdade sobre o emprego de Daniel. Dei zoom na imagem. Judite caminhou direto até ele. Não estendeu a mão. Não sorriu. Segurava um envelope pardo em uma mão e apontou para a caixa com a outra. Daniel estava agitando os braços. Eu podia imaginar as palavras saindo da boca dele. Sou o diretor comercial. Sou um funcionário de alto desempenho. Meus números são incríveis. Você não pode fazer isso. Minha mãe vai processar este prédio inteiro. Judite esperou ele ficar sem fôlego. Ela era paciente, então entregou o envelope a ele. Ele rasgou o envelope abrindo. Passou os olhos pelo papel. As mãos dele começaram a tremer. O documento que ele estava lendo explicava a situação das ações da empresa. Por 15 anos, Daniel acreditou que foi contratado porque era um gênio. Acreditou que o salário de 250 mil era um reflexo do valor dele. Acreditou que o carro da empresa, a conta de despesas e a sala grande eram prêmios pelo talento dele. Ele estava errado. Eu era dona de grande parte da empresa, das ações preferenciais. Comprei minha parte em segredo anos atrás, especificamente para garantir que meu filho tivesse um emprego depois de ter falhado em 2 outras startups. O salário dele não era despesa operacional da empresa. Era meu pagamento de dividendos sendo repassado para ele. Eu estava pagando para ele brincar de empresário. Daniel levantou os olhos do papel. Olhou para Judite. Olhou para a caixa. Judite disse algo. Eu sabia exatamente o que ela disse porque eu mandei ela dizer. Ela disse a ele que minha parte na empresa tinha sido vendida. Naquela manhã, às 9 horas, a transferência foi finalizada. Eu tinha saído do negócio e os novos donos majoritários, uma empresa de investimento, eram focados em cortar gastos impiedosamente. Eles analisaram a equipe e encontraram um diretor de vendas que passava 4 dias por semana jogando conversa fora e cuja lista de clientes consistia inteiramente de velhos amigos da mãe. Eles não precisavam de um enfeite. Precisavam de um gerente. Daniel deixou o papel cair no chão de mármore. Ele olhou ao redor da recepção. As recepcionistas olhavam para baixo. O segurança olhava para a frente. Os funcionários de verdade passavam pelas catracas, olhando para ele com uma mistura de pena e indiferença. Ele estava percebendo que estava nu. Não tinha emprego, nem renda, nem plano de saúde, nem status. O porte lá fora era um aluguel da empresa, e sem o status de emprego, a ordem de busca e apreensão sairia em 48 horas. Ele agarrou a caixa. Ele não limpou a sala dele. Judite tinha feito isso por ele. Um grampeador, um porta-retratos, uma caneca que dizia melhor chefe do mundo, que ele comprou para si mesmo. Essa era a soma total da carreira dele. Ele se virou e saiu do prédio. A pose tinha sumido. Ele caminhava como um velho, carregando o peso do mundo nas costas. Mas não era o mundo. Era apenas a verdade. E a verdade pesa quando você nunca a carregou antes. Voltei a olhar o rastreador do Porsche. Ele estava sentado no estacionamento. Ficou lá por 20 minutos, apenas encarando o volante. Provavelmente tentando processar o impossível. Provavelmente esperando o telefone tocar. Esperando eu ligar, dizer que era uma piada cruel, um teste. Mas meu telefone continuava quieto na mesa ao lado do meu café frio. Eu não ia ligar. Finalmente, o motor ligou. Ele saiu do estacionamento cantando pneu, cortando um caminhão. Estava dirigindo rápido demais. Estava voltando para o norte, para o nosso condomínio. Observei o ponto se mover pelo mapa e sabia exatamente o que ele estava pensando. Ele estava no modo de sobrevivência. Precisava de dinheiro vivo. Precisava de uma tábua de salvação. Não podia chegar em Valéria de mãos vazias. Ela provavelmente ainda estava gritando sobre o cartão bloqueado. Ele precisava levar uma vitória para casa, algo para provar que ainda era o homem. Ele estava indo para casa para me roubar. Eu conhecia meu filho melhor que ele mesmo. Ele não era criativo. Quando encurralado, ele ia pelo caminho mais fácil. E o caminho mais fácil levava diretamente à minha adega de vinhos. Eu colecionava vinhos há 30 anos. A sala climatizada no porão da casa guardava garrafas que valiam mais do que carros populares. Eram vinhos raros e caros que comprei em leilões nos anos 90. Era meu orgulho e alegria, uma coleção feita por pura paixão. Daniel sabia as senhas, sabia o valor,
Tinha se gabado da adega para os amigos, fingindo que ele entendia de vinho. Ele estava fazendo as contas na cabeça agora enquanto costurava pelo trânsito. Se ele conseguisse vender apenas 5 ou 6 garrafas, poderia conseguir uns 20 ou 30 mil reais em dinheiro vivo com algum receptador. Cobriria o rombo no banco. Pagaria o mínimo das contas. Compraria mais um mês de ilusão. Ele achava que estava sendo esperto. Achava que estava resolvendo o problema. Não sabia que a adega de vinhos era uma armadilha. Pedi mais um bule de café no hotel. Eu tinha uma tarde longa pela frente. Na tela, o Porsche estava rasgando a estrada. Ele estava a 20 minutos. Mudei a câmera para o porão. A câmera estava escondida no detector de fumaça, me dando uma visão perfeita da porta pesada de carvalho e das fileiras de prateleiras lá dentro. A adega estava escura e fresca. O umidificador zumbia suavemente. Em 20 minutos, um homem desesperado com uma caixa de papelão ia invadir aquele santuário. Ele ia tentar vender minhas memórias para pagar pelos erros dele. Esperei. Perguntei-me se ele sentiria uma pontada de culpa. Se hesitaria ao pegar as garrafas que eu guardei para ocasiões especiais, para o casamento dele, para o nascimento do filho dele. Mas, enquanto via ele chegar, percebi que já sabia a resposta. A culpa requer uma consciência, e o desespero come a consciência no café da manhã. Ele entrou na entrada da garagem. Não estacionou direito, parou de qualquer jeito na frente da porta da frente, deixando o motor ligado. Correu para dentro, deixando a porta da frente escancarada, deixando o ar do inverno invadir a casa. Ele estava afobado e frenético. Jogou o paletó no chão, correu passando pela cozinha e abriu a porta para as escadas do porão. Mudei as câmeras, seguindo a descida dele. Ele desceu as escadas tropeçando, gravata frouxa, cabelo bagunçado. Parecia um homem possuído. Chegou à porta da adega e digitou a senha. Bip, 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 clique. A porta destrancou. Eu não tinha mudado aquela senha. Eu queria que ele entrasse. Queria que ele sentisse a vitória do acesso antes do peso esmagador da realidade. Ele correu para dentro. Foi direto para a parte dos vinhos franceses, os mais caros. Pegou uma caixa de madeira. Começou a puxar garrafas da prateleira, as mãos tremendo tanto que quase deixou cair uma garrafa valiosa. Ele estava falando sozinho. Eu podia ouvir pelo áudio. Só algumas. Só algumas. Ela não vai notar. Ela nunca desce aqui. Ele estava errado. Eu notava tudo. Ele colocou 6 garrafas na caixa. Olhou para elas, calculando o dinheiro na cabeça. Sorriu um sorriso maníaco de quem estava apavorado, mas achava que tinha se salvado. Ele se virou para sair, segurando a caixa contra o peito como um bebê. Não sabia que, no momento em que saísse dali com minhas coisas, estaria cruzando uma linha de filho ingrato para criminoso comum. Ele estava traçando o destino dele. O vinho era só o começo. A verdadeira ressaca ainda estava por vir. Daniel saiu tropeçando pela porta da frente, a caixa de vinho batendo nos braços dele. Ele paralisou. A entrada da garagem não estava mais vazia. Parecia uma operação policial. 2 SUVs pretas grandes bloqueavam a saída, os motores ligados com um ronco baixo. Parado entre eles estava um homem enorme que eu conhecia muito bem, Tony Rodrigues. Tony era chefe de uma empresa de segurança privada que trabalhou comigo em obras perigosas nos anos 90. Ele tinha um pescoço grosso e cara de poucos amigos. Daniel apertou a caixa de vinho com mais força. Parecia um bicho assustado pego pelos faróis. Nesse momento, a Range Rover de Valéria chegou cantando pneu na garagem atrás dos carros de Tony. Ela apoiou a mão na buzina, a frustração transbordando. Pulou do carro, batendo a porta com tanta força que o veículo balançou. "O que está acontecendo?" Ela gritou, a voz cortando o ar frio. "Por que o portão não abre? Quem são esses caras?" "Daniel, manda eles saírem." Daniel não respondeu. Ele estava encarando Tony. Tony deu um passo à frente e estendeu a mão. A voz dele era grossa, calma e aterrorizante. "Isso é propriedade roubada, seu Daniel. Passa pra cá." Daniel olhou para a caixa, depois para Tony. Ele fez as contas. Sabia que não tinha chance contra 40 quilos de músculo. Ele entregou a caixa. Tony passou para um dos homens dele, que guardou cuidadosamente no carro. Quase 100 mil reais em vinho perdidos em 10 segundos. Valéria subiu a escada, batendo os saltos agressivamente no chão.
Ela tentou empurrar Daniel para entrar na casa. Agarrou a maçaneta da porta, trancada. Ela digitou a senha na fechadura eletrônica. O teclado piscou vermelho. Negado. Tentou de novo, nervosa e frenética. Abre a porta, Daniel. Abre a maldita porta. Daniel olhou para ela, pálido como a neve. Eu não consigo, ele sussurrou. Acho que ela mudou as senhas. Antes que Valéria pudesse gritar de novo, a porta do outro carro preto abriu. Catarina Soares saiu. Ela estava elegante num casaco longo, segurando uma pasta de couro. Parecia uma carrasca vestida de grife. Caminhou até eles com a graça de quem tem todas as cartas. Parou a 1,5 metros do meu filho e da minha nora. Daniel, Valéria, vocês foram notificados. Daniel encarou o envelope que ela estendeu como se fosse uma cobra. O que é isso? É um aviso de desocupação imediata, disse Catarina, a respiração virando névoa no ar. Efetiva imediatamente. Valéria riu, um som histérico e agudo. Desocupação? Você não pode expulsar a gente. Essa casa é nossa. Meu marido é dono dessa casa. Catarina deu um sorriso pequeno de pena. Isso é um erro comum, dona Valéria. Se a senhora tivesse se dado ao trabalho de ler os documentos que assinou 3 anos atrás, saberia que isso é factualmente incorreto. Ela abriu a pasta e mostrou um papel. O papel tremulou no vento. Esta propriedade pertence à holding da família Torres. Helena Torres é a única dona e administradora. Vocês estão listados meramente como beneficiários com permissão de moradia. Ela virou a página. Porém, a cláusula 7b do contrato diz claramente que a moradia depende de os beneficiários manterem um relacionamento de respeito e gratidão para com a proprietária. É o que chamamos de cláusula de conduta. A voz de Catarina era implacável. Qualquer ato de insulto, exploração financeira ou desrespeito público resulta no corte imediato dos benefícios. Daniel parecia que ia passar mal. Ele lembrou do jantar. Lembrou do que tinha dito. Se você sumisse amanhã, ninguém sentiria sua falta. Catarina continuou folheando com eficiência. Seus comentários no jantar de aniversário foram gravados. Eles constituem uma violação material do contrato. A partir de hoje, a holding cancelou sua permissão de moradia. Vocês estão invadindo propriedade alheia. Isso é loucura, Daniel gaguejou. Ela é minha mãe. Ela não pode me chutar da minha própria casa por causa de uma briga. Ela pode e ela fez, disse Catarina, fechando a pasta com um estalo. Vocês têm 2 horas antes que eu chame a polícia por invasão de domicílio. E acreditem, com a quebra de contrato e o flagrante, eles tiram vocês à força. 2 horas para quê? Valéria perguntou, a voz tremendo, a realidade começando a rachar a raiva. Para tirar suas coisas pessoais, disse Catarina, checando o relógio. Tony e a equipe vão acompanhar. Roupas, itens de higiene e documentos. Nada mais. Os olhos de Valéria se arregalaram. E as minhas coisas? Meus móveis, meus quadros, minhas bolsas. Catarina foi dura e fria. Vamos ser claros. A holding pagou pelos móveis. A holding pagou pela arte. A holding pagou pelas reformas. Então, é tudo da holding. Ela pausou, deixando a ficha cair. Quanto às bolsas, tem uma contabilidade forense do cartão de crédito. Cada bolsa comprada com o cartão suplementar da Helena pertence a Helena. A senhora pode levar o que pagou com sua própria renda pessoal. Valéria ficou de boca aberta. Ela não tinha renda pessoal. Não tinha trabalhado um dia sequer nos 5 anos de casamento. Ela percebeu com horror que quase tudo que tocava, tudo que vestia, tudo que postava na internet pertencia à mulher que ela tinha humilhado. Você não pode fazer isso! Ela gritou, avançando para a porta. Não vou sair sem minhas bolsas de marca. Tony entrou na frente da porta, parado como um muro imóvel. A senhora tem 1 hora e 55 minutos, disse Tony. Sugiro que comece a empacotar. Temos caixas para vocês. Ele apontou para umas caixas de plástico baratas transparentes que os homens dele estavam tirando do carro. Assisti no tablet enquanto a realidade desabava sobre eles. Eles entraram. Tony foi atrás, prancheta na mão. Era uma bagunça caótica de desespero. Daniel correu para o quarto principal, agarrou uma mala e começou a jogar ternos dentro, sem dobrar. Tony ficou na porta, impassível. Deixe os relógios,
disse Tony quando Daniel estendeu a mão para a caixa. O quê? Daniel girou. Esses foram presentes. Tony leu da lista. Comprados com fundos da empresa. Propriedade da empresa. Deixe aí. Daniel bateu a caixa de relógios com raiva. Foi pegar os sapatos no armário. Não os importados, disse Tony, consultando a lista. Recibo datado de junho, pago por Helena Torres. Deixe aí. Meu filho percebeu que não era dono nem dos sapatos nos pés. Teve que cavar no fundo do armário para encontrar um par de tênis velhos e sujos. No closet dela, Valéria estava tendo um ataque completo. Tentava enfiar um casaco de pele numa caixa de plástico. Catarina apareceu na porta. O casaco fica. Valéria gritou. Jogou o casaco no chão e pisou nele como uma criança. Se não é meu, não é de ninguém. Isso será descontado de qualquer acordo futuro potencial, disse Catarina calmamente, anotando no tablet. Continue empacotando. As 2 horas voaram. Eu tomava meu café no hotel, sentindo uma satisfação que era mais fria que a felicidade. Eu estava tirando tudo deles. Na marca de 1h50, Tony começou a levar as caixas para fora. Eram poucas coisas. Algumas caixas de roupas, itens de higiene, um notebook velho que Daniel provou ter comprado com um bônus antigo. A casa parecia mais leve sem a bagunça deles. Lá fora, o sol de inverno estava se pondo. Os vizinhos começaram a aparecer. Fofoca corre rápido em condomínio fechado. A senhora Gorete, da casa ao lado, passeava com o cachorro bem devagar, os olhos colados na entrada. O Sr. Helder fingia varrer a calçada do outro lado. Eles estavam assistindo o espetáculo. Daniel saiu primeiro, arrastando 2 caixas de plástico. Parecia acabado, quebrado, sem gravata, cabelo despenteado, tremendo na camisa social. Valéria veio atrás, chorando muito, o rímel escorrendo, carregando uma caixa com maquiagem e roupas velhas. Eles ficaram parados na calçada da mansão que costumavam governar, cercados por caixas de plástico transparente que mostravam a pouca coisa que tinham, como se fosse uma mudança de gente pobre. Catarina pediu para assinarem um documento confirmando a saída e a entrega das chaves. Eles assinaram sem ler. Para onde a gente vai? Valéria soluçou, a voz falhando. Nossos cartões não funcionam. Não temos gasolina. Não temos para onde ir. Catarina olhou para eles. Tem um hotelzinho barato, uma pensão, perto da rodovia, disse ela, neutra. Eles aceitam dinheiro vivo. Acredito que o Daniel tenha uns R$ 40 na carteira. Dá para uma noite. Ela virou e caminhou para o carro dela. Tony e os seguranças recuaram, formando uma linha no portão. Daniel e Valéria olharam para os carros de luxo. Sabiam que não podiam levar. Tiveram que chamar um táxi comum, já que os aplicativos de transporte no celular estavam bloqueados nos cartões. Esperaram na calçada no frio de julho por 20 minutos, sentados nas caixas como refugiados. Quando o táxi finalmente chegou, o motorista abriu o porta-malas. Daniel teve que carregar as caixas pesadas no porta-malas sozinho, escorregando na calçada. Valéria entrou no banco de trás sem ajudar, batendo a porta. Daniel terminou de carregar. Olhou para a casa uma última vez. Olhou para a janela do quarto onde dormiu confortavelmente. Entrou no táxi. Eles foram embora, as luzes traseiras sumindo na noite. Desliguei o tablet. A casa era minha de novo, mas a lição ainda não tinha acabado. Na manhã seguinte, fui até a casa. Tony me encontrou lá. A porta estava aberta, o ar frio tinha entrado. Tudo certo? Perguntei. Sim, dona Helena, disse Tony. Mas a senhora precisa ver uma coisa no porão. Descemos as escadas. Tony me guiou passando pela adega. As garrafas estavam de volta no lugar. Ele caminhou até a parede dos fundos, onde uma estante pesada tinha sido arrastada, riscando o chão. Atrás dela, havia um cofre na parede. Um cofre que eu não tinha mandado instalar. O buraco na parede estava mal feito, o reboco grosseiro. Estava arrombado, disse Tony. A fechadura tinha sido perfurada. Abri ontem. Ele me entregou uma pasta de plástico azul barato com papéis dentro. Caminhei até a luz e comecei a ler. Senti um frio na espinha a cada página. Não eram extratos, eram notas promissórias, dívidas, mas não com bancos normais. Eram com empresas de fachada, agiotas. Eu conhecia aqueles nomes do submundo da construção. Eram bandidos que emprestavam dinheiro a juros abusivos.
Olhei os valores. 50 mil, 100 mil, 200 mil reais. As datas voltavam 18 meses. Daniel tinha feito dívidas de jogo, ou para manter o luxo quando a mesada não dava. Vi papéis sobre criptomoedas. Ele tinha apostado a casa em moedas digitais e perdido tudo. E quando perdeu, pegou emprestado para tentar recuperar, dobrando a aposta. O total principal era de 2,5 milhões de reais. Meu filho tinha torrado tudo isso em dinheiro invisível. Mas o pior estava na garantia do empréstimo final. Garantia. Imóvel no condomínio Lago Azul. Minha casa. A casa que estava no nome da minha empresa. Virei para a assinatura. Helena Torres. Era meu nome, mas não minha letra. Era uma falsificação. Uma boa, mas uma falsificação. Daniel tinha assinado por mim. Tinha fingido ser eu ou ter procuração. Ele deu a minha casa como garantia para agiotas para garantir dinheiro que perdeu imediatamente. O empréstimo era datado de 3 semanas atrás. Por isso ele estava tão nervoso e explosivo no jantar de aniversário. Ele não estava preocupado com a conta da festa ou com as compras da Valéria. Estava preocupado com a taxa de juros semanal e com os agiotas que iam quebrar as pernas dele. Ele estava se afogando e decidiu me usar como balsa salva-vidas. Isso muda tudo, disse Tony calmamente. Concordei. Era pior que roubo. Era pior que privilégio. Ele tinha envolvido o crime organizado. Essa gente não processa. Eles mandam recados. E como Daniel estava escondido num motel barato, o recado ia vir para o endereço do contrato. Minha casa. Peguei os papéis. Meu filho tinha me vendido. Tinha colocado um alvo nas minhas costas para salvar a própria pele. Apostou que eu pagaria para não ter escândalo. Achou errado. Vamos, Tony, disse. Terminamos aqui. Voltamos para a cidade. Eu na minha caminhonete, Tony no carro de trás. O céu estava escuro. Chegamos no hotel de luxo. Entreguei a chave para o manobrista, um jovem chamado Érico. De repente, um sedã preto cantou pneu na esquina e acelerou passando pela entrada. Alguém baixou o vidro e jogou algo. Cuidado! Gritei, empurrando Érico. Um balde de tinta vermelha espessa explodiu na lateral da minha caminhonete branca. Espirrou pela porta e pelo chão num arco violento. Parecia sangue. O carro fugiu cantando pneu. Era um aviso. Uma marca. Sabemos onde você está. Tony estava ao meu lado em segundos. Entre, Dona Helena. Agora. Me levou para dentro. Subimos para a cobertura. Eles me acharam, eu disse. Minhas mãos firmes, mas a mente acelerada. Sabem que não estou na casa. Entramos no quarto. Tony checou as janelas. Temos que tirar a senhora daqui, ele disse. O local está comprometido. Não, respondi. Não vou fugir. Isso é o que o Daniel faz. Fui fechar as cortinas pesadas. Quando estendi a mão, um objeto quebrou o vidro da varanda com um estrondo. Crash! O vento invadiu. Tony me jogou no chão, me cobrindo. Ficamos esperando uma explosão. Nada. Levantei limpando os cacos. Peguei o objeto. Era um tijolo com um bilhete preso com fita adesiva. Pague ou sangre. O filho assinou. A mãe paga. 24 horas. Encarei o bilhete. Em vez de medo, senti uma estranha calma. Sorri. Tony me olhou preocupado. A senhora está bem? Quer que eu chame a polícia? Não chame a polícia, Tony, disse. Isso não é uma ameaça. É uma oportunidade. Coloquei o tijolo na mesa. Daniel acha que vou pagar para me livrar deles. Mas ele esqueceu quem eu sou. Esqueceu que eu lidava com todo tipo de gente na obra nos anos 70. Ele me entregou uma arma carregada, achando que eu atiraria em mim mesma. Mas ele colocou o cabo na minha mão. O que a senhora vai fazer? Tony perguntou. Vou comprar a dívida do meu filho. Vou virar a dona dessa nota promissória. E quando eu fizer isso, eu serei dona dele de corpo e alma. Prepare o carro blindado. Fomos encontrar os agiotas. A reunião foi num galpão industrial sujo na zona leste. O cheiro era de graxa e mofo. O chefe deles era Vicente Valdez, um homem magro, pálido, com cara de contador que não dorme. Sentei na cadeira de metal na frente dele. Fui direta e rígida. Sou uma empresária, Sr. Vicente, e conheço um mau investimento. Você emprestou dinheiro com uma garantia falsa. A assinatura é forjada. Isso é fraude.
Se você tentar tomar minha casa, meus advogados vão travar tudo no tribunal por 10 anos e expor seus negócios. Você não vai ver um centavo e ainda pode ser preso. Ele me encarou sem piscar. Então veio me ameaçar? Não. Vim te dar uma saída. A dívida de Daniel é lixo. Se você matar ele, não recebe, ele não tem nada. Se me matar, não recebe. Mas eu te ofereço 1,5 milhão agora, em transferência bancária direta e limpa. Você recupera parte do principal. Você me dá o contrato original e lava as mãos de Daniel. Ele vira problema meu. Vicente fez as contas. O silêncio pesou. Ele sabia que eu estava certa. Aceitou. Fiz a transferência pelo aplicativo do banco ali mesmo no meu celular. Ele checou o computador. O dinheiro caiu. Ele me deu o envelope grosso com a promissória falsificada original. Saí de lá com a vida do meu filho na mão. Eu ia registrar a dívida e cobrar cada centavo, mas meu telefone tocou no carro. Era número desconhecido. Atendi. Alô, mãe? Era Daniel. A voz dele estava estranha, maníaca. Eu sei que você comprou a dívida, mãe. Eles me avisaram por mensagem. Parabéns. Você acha que ganhou? Eu não acho, Daniel. Eu sei. Você cometeu falsificação. Entregue-se. Não, mãe. Você tirou tudo de mim. Agora vamos jogar do meu jeito. Onde você está? Seu neto mandou um oi. Senti o sangue gelar e minha visão escurecer. Põe o Gabriel no telefone agora! Gritei. Ouvi a voz do meu neto, chorando e assustada no fundo. Vovó, quero ir para casa. O papai tá estranho. Ele tá correndo muito com o carro. Calma, meu anjo. A vovó vai te buscar. Seja forte. Daniel pegou o telefone de volta. Ouviu isso? Quero 5 milhões de reais, mãe. Numa conta fora do país. Se não pagar, eu sumo com o Gabriel para sempre. Vou pro Paraguai, para qualquer lugar. E vou ensinar ele a te odiar todos os dias. Vou criar ele para ser tudo que você despreza. Desliguei o telefone, tremendo de raiva e medo. Tony me olhou pelo retrovisor. Vamos chamar a polícia? Sequestro é federal. Não. Se a polícia aparecer, Daniel está instável. Pode fazer uma loucura, bater o carro e machucar o menino. Gabriel é a única coisa que importa. Vamos resolver isso nós mesmos. Liguei para Roberto Santos, um detetive particular que eu conhecia e mantinha sob contrato. Ache ele. Ele está com meu neto. Rastreie agora. Tony também rastreou o celular de Valéria. Ela não conseguia ficar sem postar. Era o vício dela. Ela tinha postado um vídeo chorando nos melhores amigos do Instagram, pedindo oração e se vitimizando. Minha espiã, Carla, amiga dela, me mandou o vídeo gravado da tela. No vídeo, deu para ouvir o barulho característico e alto de um trem de carga passando no fundo e ver um papel de parede horrível de barquinhos amarelos descascando. Tony cruzou os dados. Descobriu. Era uma pensão barata numa cidade da região metropolitana, bem ao lado da linha férrea. O único lugar com aquele papel de parede nas avaliações online. Fomos para lá. A viagem levou 40 minutos de agonia. Estacionamos longe. Tony queria arrombar a porta e entrar com tudo. Eu disse não. É muito arriscado para o menino. Precisamos tirar o Gabriel de lá primeiro. Mandei uma mensagem de texto para Valéria. Anexei as fotos que o detetive tinha tirado dela na academia, traindo Daniel com o personal trainer, Miguel. A mensagem dizia: Valéria, sei onde você está. Sei do Miguel e da traição. Tenho 200 mil reais em dinheiro vivo num envelope aqui fora. Se você mandar o Gabriel sair pela porta agora, o dinheiro é seu e eu não conto nada pro Daniel nem pra polícia. Você tem 2 minutos para decidir. Ela demorou 1 minuto tenso. A cortina mexeu. A porta abriu uma fresta. Ela empurrou Gabriel para fora, vestindo um moletom com capuz. Vai pro carro preto no fim da rua, ela sussurrou para o menino. Gabriel correu com a mochilinha nas costas em direção ao meu carro. Tony saiu, pegou ele e colocou em segurança no banco de trás. Assim que o menino estava seguro, Tony jogou o envelope com o dinheiro no pé de Valéria na porta do quarto. Ela pegou o dinheiro desesperada, checou as notas e saiu correndo para a estação de trem próxima, desaparecendo na noite. Deixou o filho e o marido para trás, sem olhar para trás. Tinha vendido a família por 200 mil reais. Fui até o carro. Gabriel estava chorando no meu colo, tremendo. Vovó, quero ir para casa. Você vai, meu amor. Está seguro agora.
Mandei Tony levar o menino para a casa segura e dar comida para ele. Fiquei sozinha no estacionamento. Fui até o quarto da pensão. A porta estava aberta. O cheiro era de bebida barata e suor. Daniel estava desmaiado na cama, vestido, com uma garrafa vazia no chão. Tinha bebido até apagar para esquecer a besteira que fez. Olhei para ele com pena e desprezo absoluto. Aquele era meu legado? Não mais. Peguei a nota promissória, o papel oficial da dívida que comprei. Passei supercola no verso do papel. Colei na testa dele, bem no centro. Deixei um bilhete na mesa de cabeceira. Sua mulher te vendeu por 200 mil. Seu filho está seguro comigo. A dívida é minha agora e vou cobrar judicialmente. Você não tem nada. Nem casa, nem filho, nem mãe. Peguei o celular dele, joguei na privada do banheiro e saí batendo a porta. A trava clicou. 1 ano depois. As estações tinham mudado. Estava no jardim de casa com Gabriel. Ele estava martelando uma cerca de madeira que estávamos consertando. Estava mais forte, corado, mais feliz. Bom trabalho, Gabriel, disse, vendo ele pregar com firmeza. Trabalho honesto. Ele sorriu, limpando o suor. Tinha esquecido o trauma e encontrado paz na rotina simples. Recebi uma mensagem no celular. Era de um número desconhecido do norte do país. Abri. Era uma foto de uma mão suja de graxa e calejada, segurando notas de dinheiro amassadas. Eram 2.000 reais. A mensagem dizia: pagamento 1 de 1.000. Ganhei trabalhando numa obra pesada no norte. Minhas mãos estão sangrando, durmo num alojamento ruim num container, mas é dinheiro meu. Desculpe, mãe, por tudo. D. Olhei para a foto. Era a mão de um homem de verdade agora, não daquele menino mimado. Sorri. Guardei o celular no bolso. Quem é, vovó? Gabriel perguntou. Um amigo que está finalmente aprendendo a construir cercas. Respondi. Vamos entrar. Acho que merecemos um sorvete. Eu tinha perdido um filho folgado e fraco, mas o homem que estava nascendo lá no norte, através da dor e do trabalho, talvez valesse a pena um dia. E eu tinha salvado meu neto. Foi uma boa troca. Passei a vida inteira achando que amar era dar tudo de mão beijada, mas descobri do jeito mais difícil que facilitar demais é o mesmo que aleijar. Proteger quem a gente ama do peso da vida não é carinho. É criar gente fraca que quebra na primeira dificuldade. Amor de verdade é ter coragem de tirar a rede de proteção e deixar cair, porque só quem rala o joelho aprende a levantar sozinho. Ao sumir, obriguei os homens da minha família a finalmente existirem. Porque herança não é o dinheiro que fica na conta quando a gente morre. Herança é a força que a gente deixa dentro de quem fica. Obrigada por ouvir. Se tiver gostado da história, compartilhe sua opinião nos comentários. O que faria diferente? De onde está me ouvindo e que nota essa história merece? Fique à vontade para contar a sua também. E não esquece de se inscrever no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos como esse. Até a próxima.